boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar os nossos estudos fazendo a nossa prece. Elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, vamos pedir o amparo necessário para todos nós. Que possamos, nessa tarde, escutar as palavras de Jesus e, o mais importante de tudo, colocar em prática no nosso dia a dia para a nossa reforma interior. Contamos contigo, Jesus, que a tua luz e as tuas bênçãos recaiam sobre todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 6 é o Cristo Consolador. Vamos falar um pouco sobre o jugo leve, sobre o Consolador prometido. E no Livro dos Espíritos, a pergunta 625, Allan Kardec pergunta aos Espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Só uma resposta. Uma palavra. Jesus. Depois Kardec coloca mais um textinho aqui que eu vou ler um pedacinho. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo Ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então, Jesus é o nosso mestre, é o governador desse nosso planetinha aqui, nosso planeta Terra. E ele veio até aqui para trazer o consolo. Lá atrás, imagina, né? Talvez muitos de nós aqui já tivéssemos lá naquela época, quem sabe, convivemos com Jesus, não lembramos, né? E nós estamos aqui ainda, aprendendo com os ensinamentos de Jesus. E Jesus, ele diz que, se unindo a ele, fazendo o que ele veio nos dizer, os seus ensinamentos, que o peso, o fardo que nós carregamos ia se tornar muito mais leve. E para isso depende de cada um de nós. Porque, em geral, a mensagem cristã é aceita e admirada no mundo inteiro. O mundo inteiro conhece Jesus, né, e diz que aceita as mensagens dele. Raros são os povos, sobretudo, né, os do Ocidente, que não reconhecem o elevado teor moral do Evangelho. Entretanto, esse fato está longe de fazer submissos ao jugo do Cristo. Por que será, né? Porque a gente ainda não consegue seguir todos aqueles passos que Jesus veio nos mostrar. Então, às vezes, a gente leva para o outro lado aqueles ensinamentos, entende conforme o interesse pessoal, e daí que é cometido o nosso erro, porque se a gente realmente quer a nossa mudança interior, então a gente tem que compreender, ler muitas vezes e compreender a mensagem do Cristo. E às vezes a gente não consegue fazer isso. A gente vai lá, lê, né? Ah, não, isso aqui não é para mim. Eu já escutei pessoas que dizem assim: eu não vou, eu era da doutrina espírita, mas eu saí
porque a doutrina espírita é muito certinha e eu não tenho capacidade de fazer tudo que ela manda. Então eu vou deixar para a próxima reencarnação. E tem pessoas que dizem isso, né? A gente tem que respeitar. Mas eu acho que a gente não vai aprender tudo numa encarnação. A gente já vem de muitas encarnações, né? E nem vai aprender nas próximas tudo. Isso aí vem de cada encarnação, a gente vai aprendendo, vai se aprimorando, aprendendo, se aprimorando, caindo, levantando, né? Mas de tudo isso, o melhor é não deixar Jesus de lado e não achar que o nosso Pai maior que nos criou é injusto quando acontece as dificuldades da nossa vida. Porque muitas vezes a gente acha que certos sofrimentos, né, são injustos, que o outro pode sofrer, mas eu não. Mas a gente está aqui nesse planeta de provas e expiações, então de alguma forma todos nós vamos passar por dificuldades. Aí então vai depender de cada um o saber sofrer, o saber passar por aquela dificuldade. Como é que a gente vai agir ali? Com revolta, com desânimo, culpando o outro pelo nosso sofrimento, ou culpando Deus pelo nosso sofrimento? Ou a gente vai pensar, não, se eu estou passando por isso, essas dificuldades, é porque eu preciso, eu tenho que aprender com isso, porque se a gente sabe que Deus é justo e bom, então Ele não está sendo injusto conosco naquele momento que a gente está passando por aquela dificuldade. Porque existem leis dentro do universo, existem leis aqui no nosso planeta, as leis divinas, existem as leis do homem, né? E existem as leis divinas. Eu estou falando neste momento das leis divinas, que são leis imutáveis, leis que não mudam como mudam as leis dos homens. Então, Deus não vai passar a mão na minha cabeça e dizer assim, não, a Noêmia, ela não precisa cumprir essa lei aqui, porque ela é uma filha meio queridinha. Não, Deus trata todos os filhos igualmente. E vai depender de cada um enfrentar as suas dificuldades da melhor maneira possível. E eu sempre digo assim que nós somos inimigos de nós mesmos. Porque quantas vezes a gente poderia ficar calado, poderia não agir de alguma forma ou de outra, e a gente vai lá e faz. A gente evitaria tantas coisas se a gente se calasse por um irmão que estivesse irritado, que estivesse nos ofendendo, ou outras coisas que acontecem na nossa vida. Se a gente se calasse, se a gente fizesse uma prece na hora, a gente iria evitar tantos aborrecimentos para nós e para aquele outro. Então, às vezes, a gente não para pensar, porque a gente diz assim, a minha personalidade é forte, a minha personalidade é assim, e eu vou agir assim, eu sou assim. Não. Se eu sou assim hoje, eu tenho que começar a mudar meu comportamento. Porque Deus nos criou simples e ignorantes, e nós é que viemos nos aprimorando e viemos deixando essas más tendências nos dominar. Então, na realidade, o problema é nosso mesmo. Eu não vou passar nenhum sofrimento pelo outro e nem o outro vai passar por mim. Eu vou passar por aquilo que realmente eu preciso passar. Então a gente tem que entender isso. E que o jugo de Jesus é um jugo leve. Porque no momento que nós entendermos e começarmos a seguir as leis divinas, e não ir contra elas, o nosso jugo vai começar a ficar leve, porque é isso que Jesus quis dizer. Porque Ele veio aqui e cumpriu todas as leis divinas. E se nós também formos cumprir as leis divinas,
o nosso fardo, o nosso jugo será muito mais leve. Isso que Jesus quis dizer. Para nós colocar em prática os seus ensinamentos. É lógico que não vai ser nessa encarnação que a gente vai conseguir fazer tudo isso. Mas a gente tem que começar de alguma forma. Né? Eu vou deixar para outra. Não. Vamos começar agora a fazer. Não. Mas isso aí que eu fiz não foi legal. Não quero fazer mais. Porque quando a gente faz um mal, quando a gente faz alguma coisa que não é bom, não é boa, a gente sente depois. Porque a nossa consciência, ela começa a dizer que alguma coisa não está certa. Alguma coisa não está certa naquilo ali que tu fez, não está certo. Então ali a gente começa, então é como se fosse uma luzinha vermelha acendendo lá dentro, né? E que a gente tem que cuidar essa luzinha. Para que essa luzinha não fique o tempo todo ligada. Tá aí, né? Então nós temos já as nossas luzinhas verdes, que são as luzinhas que a gente já conseguiu vencer algumas coisas. E temos muitas luzinhas ainda vermelhas, que elas se acendem toda hora. E que a gente precisa cuidar. E essa luzinha é a nossa consciência. Quando ela está verde, a consciência está dizendo que está tudo bem, que tu está indo certo, né? Tua consciência está tranquila. Quando a luzinha vermelha acende, é que a gente tem que puxa vida, né? O que está acontecendo? O que eu estou fazendo para que essa luzinha acenda? A minha consciência está ali, ó. E aqui na gira, a gente diz, o meu tico e teco não estão se ajeitando lá dentro. A gente diz, né? Está um para um lado, o outro para o outro, né? Então a gente tem que fazer que o tico e teco ande na mesma direção, né? Para que a gente consiga vencer a nós mesmos, né? É sempre vencer a nós mesmos. E aqui diz ainda, né, que é preciso entender o verdadeiro sentido da expressão jugo do Cristo. Significa o auxílio concedido pelo Senhor para conduzir ao caminho da verdadeira liberdade e felicidade. Não é o que nós queremos? Nós não queremos a felicidade, nós não queremos a liberdade. É isso que nós queremos. Então, nós temos que começar a observar, né, o que nós estamos fazendo. Que esse jugo, né, ele não se refere a uma imposição ou subjugação, como erroneamente foi interpretado no passado. Então, às vezes, né, no passado e até hoje a gente vê em algumas seitas, né, o que eles falam sobre Jesus e as ameaças que às vezes eles impõem, que se não fizer isso, Deus vai castigar, enfim, né, e é uma coisa assim que até hoje ainda existe, né, e que é triste porque Deus não castiga ninguém, Jesus não vai fazer o mal para ninguém, Ele só veio para fazer o bem, né, e todas as coisas que acontecem na nossa vida têm uma razão de ser, né. Então, só para ficar bem explicadinho, assim, sobre o jugo, né, significa estar sob o domínio de alguém, né. No caso, esse domínio seria o domínio de Jesus. Quem é que não quer ficar sob o domínio de Jesus? Eu quero. Porque Jesus é só amor, é só paz. Eu quero ficar sob esse jugo. E quando ele disse, meu jugo é suave, o jugo de Jesus é a observação do seu evangelho, e esse jugo é suave, principalmente porque nós devemos acreditar na vida futura. Porque a gente não vive só essa reencarnação. A gente já esteve reencarnado lá no passado e vamos reencarnar novamente. Então, assim, por que esse jugo é leve? Porque a gente sabe que um dia todo esse sofrimento, essas dificuldades que nós passamos, vai passar. A vida futura nos propõe isso, de nós
termos as oportunidades de rever os nossos atos, a nossa condição, às vezes, de fazer alguma coisa que não é boa. Então, nós podemos, né, esperar isso. O que a doutrina, é um dos consolos da doutrina espírita, né, é que quem morre é o nosso corpo, ou que morre é o nosso corpo. O nosso espírito, ele continua livre, vivo, né? Porque, na realidade, né, nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem. A nossa pátria é o plano espiritual. Nós estamos aqui nesse corpo porque é necessário para que a gente aprenda a conviver uns com os outros, né? Aprenda a comunhão entre as famílias, entre as pessoas, né? Ser tolerante, ser amável, né? Ter esperanças. É aqui que a gente vai aprender a conviver uns com os outros e para ver como é que a gente vai colocar tudo isso, né? Aqui na Terra, reencarnando. E o meu fardo é leve, né? Por que o fardo de Jesus é leve? Porque ele consiste em que nós viemos a praticar, né, o amor e a caridade. É isso que ele nos ensinou, o amor e a caridade. Se a gente consegue praticar a caridade, pelo menos começar nessa reencarnação, a gente vai estar no caminho. Quando eu falo caridade, né, não é só a caridade de doar alguma coisa material, mas essa caridade é muito mais do que isso. Essa caridade é saber ouvir alguém, é se calar quando alguém estiver ofendendo, é ajudar um amigo, é ajudar um filho, é ajudar um vizinho, é fazer uma visita no hospital, é telefonar para uma amiga que está passando por alguma dificuldade. Então a caridade assim, tem uma amplitude muito maior do que a gente pensa. Então não é só a doação de coisas materiais, que a gente às vezes confunde, né? Que a caridade só consiste nisso, mas não, a caridade consiste em todas as coisas que eu falei e muito mais ainda. E passar e dar um conselho para alguém, enfim, né? É isso que Jesus veio nos trazer, né? Então o meu fardo vai ficar leve no momento que eu começar a fazer isso, praticar a caridade, porque se eu tiver uma dificuldade, eu vou esquecer dessa dificuldade trabalhando no bem. E quando eu ver, aquela dificuldade já passou. Tudo passa. A Maria disse para o Chico, né, quando ele estava sofrendo, ele falou para o Emmanuel, estou sofrendo tanto, o que a Maria diria para mim, a mãe de Jesus? Daí Emmanuel foi lá, conversou com a Maria e disse, a Maria mandou um recado para ti. Ela mandou dizer que tudo passa. Então, nessa nossa vida, tudo passa. A gente tem que colocar isso assim, porque às vezes a gente acha que o nosso sofrimento é tão longo, né? Mas realmente uma hora vai passar. E depois a gente vai lembrar, puxa, eu passei por aquilo ali e agora não estou mais. Passou, né? Então, tudo nessa vida passa. E Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos os sofrimentos, miséria, decepções, dores, né, que nós temos na nossa vida, perda de entes queridos, né, todos nós encontramos a consolação na fé no futuro. Falando de entes queridos, né, a gente sabe que a gente vai encontrar os nossos entes, que eles não desapareceram no universo, né,
que eles apenas voltaram para a pátria espiritual enquanto nós continuamos aqui ainda. Não é um consolo isso saber, né, que o meu filho está lá no plano espiritual, que eu vou encontrar um dia com meu marido, a minha esposa, meus pais, né, irmãos, enfim, né, é um consolo isso, para a gente saber que a gente um dia vai se encontrar. Então realmente a gente tem que ter, né, a fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar a nós. Ele vem ensinar isso a nós. Então nós precisamos confiar em Jesus, confiar na vida futura, que não acaba hoje aqui, nem amanhã, nem depois. E nós vamos voltar, se for preciso, ainda para esse planeta. Reencarnar novamente e aprender, né? Cair de repente um pouquinho e levantar de novo. Nós temos a eternidade, mas se a gente já começar nessa encarnação, né, a gente vai estar ganhando tempo. Não, porque muitas vezes a gente vem aqui para reencarna e a gente não liga muito para as coisas, depois chega lá e puxa vida, né? Quanta coisa que eu deixei de fazer que eu poderia e não fiz. Agora eu vou voltar, vou ter que fazer, ter que insistir em fazer. Mas eu falo isso assim porque nós temos realmente a eternidade, mas eu falo isso pensando em cada um da gente, que a gente fica, né, pensando. Quando a gente vai num lugar e diz que não vai fazer isso e aquilo, chega lá, a gente faz tudo o contrário que a gente disse. Daí chega em casa e diz, meu Deus, eu fiz tudo o contrário do que eu disse que eu ia fazer. Eu disse que ia ficar quietinha, não ia discutir, não ia receber ofensa de ninguém. Cheguei lá, me olhou meio torto, eu já parti para cima. Depois a gente chega em casa, puxa vida, eu prometi para mim mesmo que não ia fazer isso e fiz tudo o contrário. Então aí a gente se arrepende, né? A gente, puxa vida, por que eu fui fazer? Então, por isso que a gente tem que procurar, né? E se melhorando a cada dia, para que a gente depois consiga chegar lá e dizer, não, eu reencarnei e consegui fazer uma boa parte do que estava no meu planejamento reencarnatório. E diz mais assim, é preciso trabalhar à vontade e empenhar-se no próprio esforço evolutivo. E lembremos as palavras do apóstolo Pedro. Acima de tudo, cultivai com todo ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Olha só, o amor cobre uma multidão de pecados. Então a gente, né, através do amor, a gente pode ir amenizando os nossos débitos, né, através do amor, através da caridade. E agora vamos falar um pouquinho sobre o Consolador prometido. Antes da crucificação de Jesus, né, no momento da última ceia, então Jesus com os apóstolos e discípulos, ele promete enviar outro Consolador, denominando-o de Espírito de Verdade. Esse Consolador só viria no futuro, quando a humanidade estivesse mais esclarecida. E esse Consolador, então, é o Espiritismo, que veio na data certa, que Jesus falou lá, naquela época que ele estava aqui encarnado. Então, através de Allan Kardec e através de médiuns, né, os espíritos foram ditando as cartas, né, as mensagens, e Kardec então foi codificando, foi analisando, e também junto com os espíritos, a equipe espiritual, junto com os médiuns, junto com Kardec, então ele foi então compilando os livros, né, que hoje nós usamos da doutrina espírita, que são o Evangelho, segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, a Gênesis e o Céu e o Inferno.
Então, todos esses foram compilados por Kardec, né? Então, o Espiritismo vem no tempo previsto cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse por parábolas. Disse o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. E estamos nós aqui, estudando o Espiritismo. Essa doutrina que Jesus prometeu lá no tempo que ele esteve aqui, e que através dos Espíritos, que essa doutrina, né, essa doutrina é dos Espíritos. Por isso que não tem dono, nem tem um representante como existe na religião católica, né? Existe o Papa, né, que representa a religião católica, e outras religiões têm os pastores, e enfim, né? Mas a doutrina espírita não, a doutrina espírita ela é dos Espíritos, e o Espírito de verdade que veio deu um monte de mensagens, né? Que uns dizem que é Jesus mesmo, né? Outros dizem que é vários espíritos, né, da falange superior que vieram então com essas mensagens que tem aqui no Evangelho, que Jesus então deu como Espírito de verdade, ou esses Espíritos deram a mensagem assim, né? Então o Espiritismo ele realiza, né, o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Isso não é um consolo? Isso é um consolo, porque a gente sabe por que a gente está aqui, por que a gente veio, por que a gente vai voltar depois para lá, depois como é que a gente vai voltar novamente para cá, reencarnar novamente, que nós não vamos ser separados dos nossos amados, que nós vamos encontrar nossos amados. Isso aí é um consolo, é um esclarecimento e um consolo para todos nós, né? E Emmanuel, ele diz assim, ó: contudo, para compreendermos integralmente a mensagem de Jesus, devemos aprender a decodificá-la. Precisamos de uma chave. Esta chave é a doutrina espírita. Jesus, o mestre. Kardec, o professor. Jesus, a porta. E Kardec, a chave. Então, nós devemos estudar a doutrina espírita através de Kardec, os ensinamentos de Jesus, para que a gente possa então se inteirar, compreender e se esclarecer e se tornar uma pessoa melhor. Nós temos, como se diz na gíria, né, a faca e o queijo na mão, né? Então a gente pode cortar o queijo do tamanhozinho que a gente quiser. Então nós temos todos esses ensinamentos de Jesus no Evangelho, em todos os livros da codificação, onde nós podemos nos esclarecer cada vez mais. Nós temos os estudos aqui na casa também, né? Temos as palestras, então a gente só vai cada vez mais evoluindo, aprendendo e se tornando uma pessoa melhor. É isso que Jesus quer de todos nós. Ele veio com aquele amor, aquela compaixão imensa. Ele não precisaria estar aqui, mas ele veio. Ele veio e prometeu a doutrina espírita, e a doutrina espírita está aqui. E nós devemos sempre agradecer a Jesus por isso. E agora eu peço para Jesus que Ele nos ilumine
que Ele nos ampare e que Ele nos proteja sempre, a nós e aos nossos familiares. Muito obrigada.